Eu tenho muito orgulho que as pessoas que me seguem são seres pensantes. Eu sempre falo, vocês têm que seguir pessoas que incentivem vocês a serem quem vocês são, não incentivem vocês a serem elas, né? O influenciador, ele tem que ser de fato o que essa palavra significa. É uma coisa boa, te influenciar a ser você, porque você nunca vai poder ser outra pessoa, né? Pode Virts, juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. Eu sou a Camila Busnello e ela é atriz, fenômeno das redes sociais, para não dizer influenciadora, porque ela detesta, e modelo em toda a acepção da palavra. Por isso mesmo, são quase 700 mil seguidores no Instagram. A nossa conversa dessa semana é com a Letícia Muniz. Seja muito bem-vinda, Letícia. É uma honra poder fazer essa entrevista com você. Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui, eu amei que é um podcast só para falar de coisa boa, que é o que eu gosto de falar. Você tá tão linda hoje com esse rabo de cavalo ao lado, com um babyliss, tá lindona, viu? Eu estou fazendo mudança, e aí eu tô tão acabada da mudança Não, que não tô vendo isso não. Não, mas é porque eu já acordei e falei, eu não vou ter mais condição de viver se eu não me arrumar. Eu acordei 7 da manhã e me arrumei toda. Tá toda arrumada, tá maravilhosa. E aí eu vou até aproveitar esse gancho para te perguntar, que é uma frase sua que está na descrição do seu Instagram, que amor próprio é o novo sexy. É isso mais ou menos o que você quis dizer, né? Hoje eu vou me arrumar, tô fazendo mudança, mas tô aqui bonitona. É isso, eu acho que eu trabalho com moda, eu trabalho na indústria da moda, né? Eu sou modelo e eu acredito que é uma indústria que sempre ditou muitas coisas e que ela também foi muito responsável e ainda é por muitas mulheres odiarem seus corpos, né? Porque a gente quer entrar dentro de roupas que não existem pra gente e a gente acha que o problema tá na gente, tá no nosso corpo. E desde que eu comecei a falar de aceitação no meu perfil, comecei a falar sobre o meu processo, né? Eu pensei isso porque eu me sinto hoje tão confiante e tão bem com quem eu sou, que isso reflete muito no que eu vejo no espelho, sabe? Então, para mim, o meu amor próprio faz eu me sentir tão sexy, porque eu amo tanto a mulher que eu sou, independente da minha imagem. E aí eu cheguei a essa conclusão, comecei a falar essa frase e super pegou, porque era isso, né? Alguma coisa quando tava na moda era o novo black, que essa é a frase, né? Não, it's the new sexy, né? Alguma coisa que tava na moda é o novo sexy. E acho que não é isso, não é o que tá na moda, né? É como a gente se relaciona com a gente mesma e faz como a gente se sente, né? Quando a gente se transforma nessa mulher livre que se ama. Qual é o antigo sexy, você acha? Já que você fala que o novo é o amor próprio. O antigo, eu acho que antigamente, até hoje ainda, né, tem um traço. Você só era sexy estando dentro do padrão, né? Só que é muito louco, porque esse padrão ele é muito inalcançável. Então, eu sempre falo, todas as mulheres têm insatisfações com seu corpo, não importa qual corpo ela tenha. Porque a insatisfação vende, né? Vende um novo produto, vende um novo procedimento. Então, eu acho que antigamente o sexy era o padrão, mas mesmo assim era muito difícil para qualquer mulher estar dentro do padrão, porque você não chega, né? Por isso que eu falo que a gente não pode acreditar a nossa felicidade ou o nosso valor ao nosso corpo, porque você está o tempo todo tentando chegar em um lugar que você não vai chegar, porque sempre vai ter uma insatisfação. Eu acho que o amor próprio é o novo sexy e o antigo era o padrão. Agora, você falou da indústria da moda, da responsabilidade que ela tem desse perfil que ela dita, né, de a pessoa ter que ser muito vaidosa ou muito magra. E queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você vive os dois lados. Eu sempre falo que não é a gente que tem que caber nas roupas, elas é que tem que caber na gente. Porque assim, que mulher que nunca saiu de uma loja chorando e entrando numa nova dieta maluca porque não cabia na roupa que queria comprar? E por muitos anos, e até hoje, muitas mulheres replicam, né, esse pensamento de que o problema não tá ali, o problema tá em você. Se eu fosse mais magra, ia caber em mim. Se eu não tivesse comido aquela pizza, ia caber em mim. Se eu malhasse todo dia, se eu vivesse de dieta. Então, a gente sempre colocou a culpa de tudo isso na gente, né? A culpa nunca era do outro. Eu acho que
a gente viveu e vive ainda sobre esse padrão que não é nosso, né? Porque o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo, se não for o mais. Então não tem como existir um padrão aqui, né? E a gente sempre viveu sobre esse padrão que fez outras mulheres que nasceram com corpos diferentes se castigarem, viverem sentindo essa culpa. A roupa exerce muito poder sobre a gente. Como eu falei, que hoje, né, eu me arrumei para poder ficar com o astral em cima porque eu tô super cansada da mudança. Reflete muito, né? Só que o exterior também, ele reflete o que a gente tá sentindo por dentro. Então você vai numa loja, e você vai em muitas lojas, porque é o que a gente passa, e você nunca acha, você não vai conseguir pensar que o erro não tá em você. Eu tô aqui arrumando a mudança e aí eu começo a ver, né, minhas roupas, várias coisas, e eu recebi uma roupa muito linda de uma marca que eu amo, no tamanho GG. Só que como eu tenho, por exemplo, muita coxa, muita bunda, então uma calça ela tem que ser bem mais alta do que para uma mulher magra, com perna fina, com menos bunda, porque senão ela não sobe, a calça ficou super baixa. E eu até comentei aqui com a Lari, que trabalha comigo, falei, nossa, o problema é que não tem como replicar a modelagem, precisa de fato ser uma nova modelagem, feita e pensada, e até mesmo tendo a consultoria, a presença de uma mulher com corpo, né, como o nosso, e é por isso que eu defendo muito essa moda que abrace todos os corpos. Eu não acho que tem que ter uma loja específica, eu não acho que tem que ter uma coleção específica. A gente quer que as roupas que todo mundo está usando sejam continuadas para o nosso tamanho, para a gente se vestir como todo mundo. Por que a gente tem que se vestir diferente, né? Me fala um pouco sobre como é você, às vezes, tentar ser ou tentar ter um corpo que não é do seu estereótipo. É uma luta, né? É uma batalha que você trava contra você mesma e que ela só vai ter fim quando você decidir esse fim. Para mim, né, eu desenvolvi transtornos alimentares por não aceitar o meu corpo. Eu queria ter perna fina, era o meu sonho. Eu sempre tive perna grossa. E muitas outras mulheres passam por isso, né? Elas travam uma batalha contra o biotipo delas, porque o que é imposto pra gente é que você é magra se você tem vergonha na cara e que você é gorda se você é sem vergonha na cara, né? Então, várias vezes você pergunta pra alguém, como você emagreceu? A pessoa fala, eu tomei vergonha na cara, né? E não, a gente nasce com corpos diferentes, com biotipos diferentes. Então, você ir contra isso é você ir contra quem você ir contra a sua natureza. Eu sempre quis ser outra pessoa, sempre quis ter outro corpo, e eu lutei a minha vida inteira por isso. Então, assim, foi uma vida de transtornos alimentares, uma vida de compulsão alimentar, porque quanto mais eu me restringia de comer vários alimentos, eu tinha compulsão por esses alimentos, até que eu cheguei num momento que eu percebi que em todos aqueles anos nada tinha mudado, eu só tinha me maltratado, e que eu queria ser uma mulher livre, eu não queria mais acordar e dormir fazendo dieta, pensando em o que eu posso tirar mais ainda da minha alimentação para emagrecer mais. Eu tenho uma irmã muito magra, e aí foi um problema, né? Porque eu convivia com ela a vida inteira, e em casa era sempre assim, ela comia muito mais, vivia bebendo Coca-Cola, e eu era sempre a que me matava na dieta e no esporte, e não ficava magra que nem ela, e ela comia e não engordava. Então, eu acho que a gente precisa entender, né, que somos mulheres plurais, que não existe um problema em você querer mudar coisas no seu corpo. O problema é você acreditar que a sua felicidade, que o seu valor está nisso. A gente acaba sendo o nosso próprio algoz, né? Na verdade, quem tá julgando é você mesma. O julgamento vem de dentro, né? Sim, total. Na verdade, está dentro da gente porque a gente é cerceado por isso a vida toda, né? Eu, por exemplo, sempre quis ser atriz, e o que a gente tinha de referências de mulheres na TV e na revista eram mulheres magras. Então, eu também aprendi, né? Me disseram que com o meu corpo eu nunca conseguiria, porque mulheres como eu não estavam de fato na TV e na revista. Então, você chegou a ouvir esse tipo de frase? Você não vai conseguir por causa do teu peso? Sim, desde muito nova eu já sonhava em ser atriz, ia vir para São Paulo para estudar, mas era sempre acompanhado disso. Tá bom, você pode até estudar, mas você tem que emagrecer. Então, ao mesmo tempo que está dentro da gente porque alguém colocou. Eu até hoje
Escuto isso. Muita gente vem no meu perfil mandar mensagem, falando da minha saúde, coisas absurdas, porque ninguém está preocupado com a nossa saúde, né? Então, é muito difícil. Está dentro da gente, mas é colocado dentro da gente, na realidade. A gente reproduz, né? E eu estava lendo sobre você antes de fazer a entrevista e vi uma época que você teve um emagrecimento grande quando a sua avó faleceu e você começou a receber elogios. Isso te incomodou bastante, porque a gente não pensa nisso, que às vezes emagrecer é um problema, porque a referência também fica distorcida, né? Se você emagreceu porque estava triste ou porque fez uma dieta, não importa. Aí você começa a receber elogios, nem sempre é o que você deseja naquele momento. Perder peso e receber elogio. Emagrecer também é um problema? O problema é que o emagrecimento, ele é tratado como um mérito, né? A mulher que ela consegue entrar numa super dieta e modificar o corpo dela, ela tem um mérito por isso, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher guerreira, e todas as outras coisas que a gente faz na vida enquanto mulheres. Nossa, gente, tem mulher que é mãe e trabalha e cuida de casa e faz 1 milhão de coisas. Essa mulher, ela não é considerada guerreira. Ela vai ser considerada guerreira se no meio de tudo isso que ela faz, ela ainda assim conseguir emagrecer e ficar com o corpo igual o da fulana. Então, o problema não é emagrecer. O problema é que o emagrecimento na nossa sociedade, ele é um mérito. A Adele é uma cantora, uma das maiores cantoras do mundo. Ela tem milhões de prêmios, de Grammys. E, assim, o maior feito da carreira dela foi quando ela emagreceu agora, que todo mundo só falava sobre isso. E as pessoas, elas querem replicar o que você viveu. Então, se você emagreceu à custa de um sofrimento, ninguém se importa. As pessoas falam... com certeza você já ouviu alguém falar por aí, né? Tipo, nossa, fulana terminou o casamento dela, mas olha, ela emagreceu, ficou linda. Ou então, não sei quem morreu, fulano emagreceu, ficou maravilhosa. As pessoas não se importam quando o emagrecimento ele é às custas de uma tristeza, de uma coisa ruim que a pessoa passou, porque é como se fosse uma balança. Ela terminou um casamento de 10 anos, está em depressão, mas ela emagreceu. Então, aqui aconteceu uma coisa ruim, mas aqui aconteceu uma coisa boa, ela deve estar feliz da vida, e ninguém de fato se importa com aquela pessoa. As pessoas se importam se a pessoa engordar. Não, e aí muitas vezes essas pessoas que passaram por momentos difíceis, né, estão magras porque não conseguem comer, com certeza não estão saudáveis e tem aquele olhar profundo, triste. Mesmo assim, ainda a pessoa fala, não, mas tem um lado bom, né? A pessoa separou, mas pelo menos perdeu peso, emagreceu. Você fala, não, bizarro ouvir esse tipo de coisa nos dias de hoje. A gente ouve muito. Por isso que papos como o nosso são super importantes para que as pessoas vejam que dá para pensar diferente do modelo que a gente teve até hoje, referências antigas, né? Vamos fazer uma lição de casa aqui, já que é um papo aberto e espero que muitas mulheres nos ouçam e homens também para ter essa referência. O que as pessoas não devem falar? Eu acho que as pessoas não devem, em hipótese alguma, se meter de qualquer forma no corpo, na vida de uma maneira geral, né? Mas quando a gente está falando de corpo de ninguém, porque isso machuca muito as pessoas. Então, assim, hoje em dia, como a gente tem a internet e as pessoas sentem que elas podem fazer e falar o que elas quiserem, as pessoas parece que estão muito mais maldosas quando elas estão por trás de uma tela, mas na vida real a gente vê até mesmo no almoço da família, no Natal de família, que sempre tem um familiar para falar como você engordou, né? Uma coisa que ninguém deve fazer é se meter na vida dos outros, mas acho que no corpo muito mais, porque esse comentário não é benéfico, né? Ele não serve para ajudar ninguém. É um comentário maldoso que tem uma intenção maldosa. Nossa, aquela crítica passiva, né? Que a pessoa acha que está falando uma coisa para te colocar para cima e, ao mesmo tempo, o efeito daquilo é devastador. E a pessoa dá opinião sem se importar como o outro vai receber e como aquilo vai bater no outro. Então, crítica passiva não dá. Letícia, aí seja modelando, postando, atuando, o teu trabalho é ajudar a construir autoconfiança e autoestima. Quer dizer, você se diz não influenciadora. Na verdade, você é uma referência
para muitas mulheres que passam a mesma coisa em relação à insegurança ou à vontade de emagrecer ou ao não conseguir emagrecer ou não estar feliz com o que não está feliz com o que vê no espelho? Eu dizia muito antigamente, eu parei de falar isso tem um tempo já, porque me atualizaram. Eu sempre falava, eu não gosto que me chamam de influenciadora, porque assim, a internet ela tem muitas pessoas que só estão ali, né? Só estão, sei lá, mostrando coisas sem relevância. Sem relevância não é necessariamente a palavra, né? Que eu acho que todos os trabalhos têm o seu mérito, mas que não tem um conteúdo, né, que agrega ou que de fato tem uma motivação. Então eu ficava muito assim, eu não quero ser chamada de influenciadora, mas depois de um tempo, quando eu comecei a externar isso, começaram a falar, cara, você é influenciadora no melhor sentido da palavra, né? Porque você influencia a gente a sentir coisas boas em relação a gente, em relação ao nosso corpo. Então, hoje em dia, já não me importo que me chamem de influenciadora. Eu acho que é isso, é você influenciar coisas boas, né? Não influenciar que as pessoas façam o mesmo que você. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo o tempo todo, tipo, eu tenho muito orgulho que as pessoas que me seguem são seres pensantes, não são pessoas que aplaudem tudo que eu faço, que eu digo, questionam mesmo, eu acho isso muito legal. E eu sempre falo, vocês têm que seguir pessoas que incentivem vocês a serem quem vocês são, não incentivem vocês a serem elas, né? Porque quando deu o boom da internet, do Instagram principalmente, a gente seguia pessoas porque a gente queria ser aquela pessoa, ter a vida daquela pessoa, né? Isso causou bastante problema, né? Claro, a pessoa nunca vai ser outra. Você pode ser o melhor de você, né? A outra é a outra e tem a vida dela e tem as dificuldades e as facilidades, ainda mais quando a pessoa é referência estética. Concordo completamente com você. Agora, é muito frustrante, né? Você tentar ser quem você não é. Então, eu acho que as pessoas que influenciam, o influenciador, ele tem que ser de fato o que essa palavra significa. É uma coisa boa, te influenciar a ser você, porque você nunca vai poder ser outra pessoa, né? Como você chegou a essa potência, a Letícia de hoje, com essa voz, com esse empoderamento, empoderando outras mulheres? Pelo que eu vejo, né, o seu discurso é muito feminista, o que é muito bom, porque as mulheres têm que ter voz e a gente luta cada dia mais por isso. Como que você chegou a essa potência? Eu acho que o principal do meu trabalho é que eu nunca tive uma intenção de fama, sabe? Inclusive, há muitos anos eu já faço teatro e eu vim do Espírito Santo para São Paulo para fazer teatro, para ser artista, que é sempre o que foi muito a minha alma desde muito nova. Mas eu nunca tive intenção de fama, sabe? Eu não falei assim, eu vou para São Paulo porque eu quero ser famosa. Então eu acho que o meu trabalho ele cresceu porque ele é muito genuíno, ele é muito transparente, sabe? Eu nunca finjo ser quem eu não sou, eu sempre mostro. A gente vive vendo essa realidade que não é real, então eu gosto muito de mostrar. Eu acho que o meu trabalho ele cresceu porque ele tem muita verdade, ele tem muito propósito, né? Eu sempre busco, o tempo todo com o que eu faço, ajudar pessoas, porque eu também fui ajudada através da internet, né? Eu me libertei quando eu comecei a ver Instagram de mulheres com corpos parecidos com o meu, e isso mudou mesmo a minha vida, e eu busco fazer isso com o meu trabalho. Então eu acho que sempre que a gente tem muita verdade no nosso propósito, mesmo que demore, não tem como não dar certo, né? Não tem como não dar certo, assim, com essa visão, não tem como mesmo. O humor, para falar de assunto sério, como feminismo e aceitação, como você achou essa equação? Eu sempre tive muito a ver do humor, desde muito nova. Eu assistia Sai de Baixo quando eu era criança, eu queria ser a Magda, eu amava. E aí eu sempre levei muito a minha vida com humor, que foi muito necessário, porque quando eu vim do Espírito Santo para São Paulo foi muito difícil, mas eu fazia piada com tudo. E aí uma vez eu fazendo piada, assim, era Snapchat ainda, nem tinha os stories do Instagram. Falei, gente, eu nunca tinha namorado. Falei, manda umas perguntas de relacionamento que eu vou responder. Mas nesse contexto da piada, por eu nunca ter me relacionado. Só que, na verdade, o que gerou esse buzz foi que eu respondia de um jeito muito feminista, mas engraçado. O feminismo é um assunto tabu até hoje, não deveria ser. Mas em 2020 é um assunto tabu. Tem mulheres que
tem horror a falar que é feminista. Fala, eu não sou feminista, eu sou feminina, como se uma coisa excluísse a outra. E o humor, ele sempre consegue quebrar uma parede, né, de qualquer assunto que você está falando. E acho que o jeito de falar de feminismo com humor fez com que viralizasse. Então eu comecei a responder muita pergunta, fiquei com tendinite de tanto responder, e aí comecei a postar nos stories, e aí virou o Lelê Responde, que virou um negócio, assim. Mas eu acho, as pessoas sempre pensam que ele é sobre relacionamento, mas eu sempre falo que ele é sobre amor próprio. Muitas vezes as mulheres, pela falta do amor próprio, por essas questões com o corpo, elas se colocam em relações abusivas, não só um namoro, um casamento, mas em muitos tipos de relações abusivas. Então, o Lelê Responde, ele é muito mais sobre amor próprio, sobre a gente, do que sobre o homem, do que sobre o outro. É muito comum isso acontecer mesmo, e a pessoa que está dentro, às vezes, não percebe que está num relacionamento abusivo. E, às vezes, um depoimento como o teu faz a pessoa perceber que aquele problema não é normal, é sério, né? E aí eu queria até fazer um comentário sobre o que você falou, porque hoje o movimento, às vezes, é visto como sendo um movimento extremista, e não é. Na verdade, sempre tem radicalização quando a gente fala de grandes movimentos. Então é importante que todas as mulheres saibam que ser feminista não é ser radical, e sim é participar de um movimento em que as mulheres tenham mais acessos a direitos ao longo da vida. Isso a gente ainda está correndo atrás, nós mulheres, né? Que eu ia te perguntar, que você teve uma ideia brilhante sobre futebol feminino, você decidiu promover um time. Como foi essa iniciativa? Isso deu resultado? O que as mulheres acharam disso, né? A gente está falando de feminismo, machismo. Como todo mundo foi parar aí seu time no futebol? O Jogue Como Uma Garota, que é esse meu projeto, ele foi uma união de muitos sentimentos, né? A gente sempre a gente é pressionada a se exercitar. Eu acho que isso é uma diferença gritante entre o homem e a mulher na nossa sociedade. O homem, ele é incentivado a se exercitar por fins recreativos na maior parte do tempo, e a mulher, ela é pressionada a se exercitar porque ela precisa ter tal corpo, porque se ela não tiver tal corpo, ninguém vai querer ela, desse jeito seu marido vai te largar. A gente sempre ouve esse tipo de comentário. Então, foi um pensamento de ter mulheres se exercitando, praticando um esporte para se divertir, para se juntar com as amigas e se divertir. Foi para falar sobre futebol feminino, porque o futebol feminino no Brasil, não sei se você sabe, mas há pouquíssimo tempo atrás, e pouquíssimo, eu digo 50 anos, um pouquinho mais que isso, as mulheres eram proibidas por lei de jogar futebol no Brasil. Imagina Não sabia, não sabia. Sério mesmo, uma proibição por lei de que as mulheres não podiam jogar futebol. Por uma questão de gênero. Então, pelo simples fato de você nascer mulher, você era proibida. Então, o futebol feminino tem uma história muito curta, não só no Brasil, né, mas em muitos outros países também. Na escola, os meninos jogavam futebol, as meninas jogavam vôlei, né? Não era assim na sua? Era, eu jogava vôlei, basquete eu gostava bastante também. Mas os meninos sempre futebol, a gente nunca. Imagina. E o futebol, ele é muito mais do que o futebol, né? Porque o futebol é você se reunir com seus amigos, o futebol é você estar se exercitando, que faz muito bem pro corpo. Só que você não tá ali pensando se você tá queimando caloria, o que você tá gastando ali. Então, os homens, eles sempre tiveram esse incentivo que a gente não. Então, eu tive essa vontade de criar esse projeto Jogue Como Uma Garota, para que mulheres se sentissem à vontade para praticar atividades físicas sem ter esse pensamento do corpo, de quantas calorias vai gastar, para que mulheres também praticassem um esporte que nos foi negado historicamente, e para que a gente tivesse essa ocupação de mulheres em espaços que a gente não ocupa. Se você passar, atualmente não, porque não pode, né? Mas antes da pandemia, quantas quadras você passou em parque, na rua, e tinham mulheres juntas jogando, praticando algum esporte? São sempre homens, né? Dá pra contar no dedo, né? Fiquei curiosa, você joga bola bem? Você deve ter entrado em campo.
O Jog, ele nasceu nessa vontade de mudar o mundo, porque ele tem tantas iniciativas que eu considero transgressoras, né? Como é um esporte que a gente não tem acesso enquanto mulher, a maioria de nós mulheres cresce sem saber jogar. Então, algumas poucas que tiveram esse desejo muito forte dentro delas foram atrás, mesmo na dificuldade, jogaram com meninos. Outras nunca chutaram uma bola, nunca calçaram uma chuteira. Então é legal, porque as meninas são muito... parece que a gente está muito em sintonia do que a gente pensa. Quem sabe jogar não joga tudo que sabe para ajudar as outras, mas as nossas treinadoras, elas são do futebol, então elas ensinam, não é essa coisa de todo mundo louca correndo, não. Elas falam, ó, você vai fazer isso, e é para realmente aprender, porque qualquer coisa que a gente aprende também nos empodera, né? Não, com certeza, aprender coisa nova é muito bom. Agora, também é isso, né? Vai lá, se exercita, aprende um esporte novo e se diverte bastante com as amigas. Isso não tem preço, com certeza. É delicioso. A gente já teve treino com quase 100 mulheres e acho que durante um ano de projeto, porque esse ano a gente ia voltar, começou a pandemia, mas durante um ano de projeto, a gente facilmente deu treino para mais de 1.000 mulheres, juntando todos os nossos treinos. E mulheres que nunca tinham jogado futebol na vida, às vezes iam mães das meninas, então senhoras que estavam em casa, sem se exercitar, que nunca tinham jogado futebol. É lindo, é mágico, sabe? É um momento ali que eu fico arrepiada do começo ao fim, eu sempre choro, porque é muito bonito você ver um momento que vai contra tudo que a gente aprendeu sobre ser mulher e sobre o nosso corpo, né? Que bacana, nossa, eu tô adorando. Eu não sabia que era tão grande esse projeto e grandioso também, né? As duas coisas. Agora, para encerrar, Letícia, a gente tem uma tradição aqui no Pod Virtus que a gente pergunta para o entrevistado sobre o futuro em uma palavra. Para Letícia, que palavra é essa? Nossa! Profundo, né? Liberdade. Explica. Tudo que eu faço é sobre liberdade, né? Sobre nós, mulheres, sermos livres. E por mais que pareça que a gente ainda vive muito sobre regras do que nos impõe que a gente deve ser. Então, eu quero que a gente tenha um futuro mais livre para todas as mulheres e principalmente para crianças, que elas já nasçam, que as próximas mulheres que nasçam, elas aprendam durante toda a vida delas que elas podem ser e fazer o que elas quiserem. A gente tá nesse caminho aí, vai ser uma luta, mas estamos aqui unidas, falando sobre isso e lutando também, né, Letícia? Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, ganhou mais uma fã aqui, viu? Eu quem agradeço pelo convite, é muito bom no meio de tanta coisa ruim acontecendo, a gente falar sobre coisas boas. Esse espaço está sempre aberto, viu? Quando precisar, é só acessar. Bom, essa foi mais uma edição do Pod Virtus, o lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você no r7.com/podcast. Tchau, tchau e até a próxima.